Meu nome é Geraldo Ventura, nós vamos ver nessa videoaula aí, o assunto é trigonometria, essa é a aula número 10. Nós vamos estudar aí as identidades. Trigonometria, o curso é ministrado aí no primeiro ano do segundo grau, ou do ensino médio, ou em curso aí de engenharia, curso de matemática, ou ciências exatas na faculdade, na universidade, quando a turma não tem um bom fundamentos. Então, identidades, a definição. Vai ser dadas duas funções f de x e g de x, né? E você vai afirmar que f de x é igual à função g de x. Né? Agora, qualquer valor que você atribuir para x, ele tem que satisfazer a função f e tem que satisfazer também a função g de x. Né? Então, essa é a condição para que a identidade exista. O valor do seno, do cosseno, ou seja, qualquer função trigonométrica, tem que assumir para ambas as funções. Exemplo: a tangente de x mais a cotangente de x é igual a secante de x vezes a cossecante de x. Então aqui nós temos um exemplo de uma identidade trigonométrica. Né? Você tem o primeiro membro e você tem o segundo membro. Né? E em geral, quando você fala em identidade, você tem que provar que essa expressão aqui do primeiro membro ela é igual à expressão do segundo membro. Né? Como que se faz isso? Ora, existem três processos. Primeiro, você transforma um dos membros até obter a expressão que está lá no outro membro. Então, dos dois membros, você escolhe um e trabalha com ele. Esse é o primeiro processo. E sempre obtendo a expressão igual. O segundo processo, você pode transformar ambos os membros numa outra expressão. Então, você vai encontrar no primeiro membro e no segundo membro uma nova expressão e elas são iguais. O terceiro processo, você faz f de x menos o g de x igual a zero, ou seja, você transporta o g de x para o primeiro membro com a operação inversa, que no caso se ele é positivo, ele vem negativo, igual a zero. Então, se você somar as duas expressões e o resultado for zero, você verificou a identidade. Né? Então, exemplo, o primeiro exemplo, verificar a identidade. Então, o exemplo que eu tinha dado, a tangente de x mais a cotangente de x é igual a secante de x vezes o cossecante de x. Então, eu vou transformar o primeiro membro. Você observa que agora eu coloquei aqui o primeiro membro de preto e permaneci com o segundo membro em cor azul, que é justamente para destacar. Então, vou trabalhar só no primeiro membro. E um detalhe, para você dominar essa parte da trigonometria, você tem que exercitar muito, né? Você tem que saber as funções fundamentais e as derivadas, né? E praticar isso exaustivamente. E não significa que você consegue fazer o exercício de primeira, não. Às vezes você tenta um método, né, um processo, e ele não é feliz. Aí você tem que parar, né? Às vezes não tem nada de errado com a pessoa e começar tudo de novo e partir para outras transformações. Então não é um negócio muito simples, não. O sujeito fala assim: ah, eu resolvo qualquer identidade trigonométrica instantaneamente. É meio complicado afirmar isso. Então tem que ter paciência. Então a tangente de x mais a cotangente de x, eu vou transformar isso aqui. Tangente nós sabemos que é o seno dividido pelo cosseno. E a cotangente de x nós sabemos que é o cosseno dividido pelo seno. Aí eu tirei o mínimo de comum entre cosseno e seno. Então o mínimo de comum entre cosseno e seno é o cosseno vezes o seno. Aí você divide esse mínimo pelo cosseno de x, que dá o seno. Aí fica seno vezes seno, seno ao quadrado de x. E a mesma coisa você faz. Cosseno x vezes seno x dividido pelo seno de x é o cosseno. Então cosseno vezes cosseno dá o cosseno ao quadrado. Agora, você observa que esse numerador aqui, ó, seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x, ele vale 1. Essa foi uma das relações que nós vimos aí, se não me engano, na aula anterior. Então, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, o valor dele é 1. Então, se você não entendeu isso, você tem que estudar a aula passada. Então, troquei isso aqui por 1. Agora, eu separei isso aqui em dois denominadores. Ó. Aliás, dois numeradores. 1 sobre o cosseno de x vezes 1 sobre o seno de x. Eu só separei essa parte aqui e essa daqui, porque 1 vezes 1 é 1. E cosseno vezes seno é seno vezes o cosseno. Agora, 1 sobre o cosseno de x, né? 1 sobre o cosseno de x, ele é a secante. E 1 sobre o seno de x, que é essa parte aqui, é a cossecante de x.
que é exatamente o que nós temos no segundo membro, que é essa parte de azul aí, certo? Então, o primeiro membro igual ao segundo membro. Então, está verificado, né? É dessa forma que você tem que trabalhar. Pode ser que tenha outra opção? Pode ser que tenha, né? Eu escolhi essa daqui. Não significa que ela é a única, não. Segundo, demonstra a identidade. Aí, tangente sobre 1 mais tangente ao quadrado de x, que é igual a seno sobre a secante. Então, aqui eu vou transformar os dois membros. Tanto o primeiro membro, que eu coloquei de preto, e o segundo membro, que eu coloquei de cor azul. Ora, a tangente é o seno dividido pelo cosseno, né? E 1 mais tangente ao quadrado de x, nós vimos na aula passada, que é secante ao quadrado de x. Essa é uma relação derivada. Então, a secante ao quadrado de x, ela vale exatamente 1 mais a tangente ao quadrado de x. E a secante de x, que está no segundo membro aqui, ó, ela é exatamente 1 sobre o cosseno de x. Então, troquei secante por 1 sobre cosseno de x. Agora, essa secante aqui ao quadrado, ela é exatamente a secante ao quadrado de x, que está nesse denominador, ela é 1 sobre o cosseno ao quadrado de x. Então, secante é 1 sobre cosseno. E aqui, o inverso da divisão, isso aqui é uma divisão, ó. O inverso da divisão é a multiplicação, só que você tem que inverter o numerador com o denominador. Então, o cosseno sobe e 1 desce. Está a expressão, né? Agora, isso aqui também é uma divisão. Então, você conserva esse numerador e multiplica pelo inverso desse. Então, o cosseno ao quadrado de x fica no numerador e 1 fica no denominador. Aí você cancela cosseno de x aqui, ó, com expoente 2 com expoente 1. Aqui, ó, estou cortando esse 2 com 1. Porque cosseno ao quadrado é cosseno vezes cosseno. Aí você cancela um cosseno com um cosseno. Feito isso, vai sobrar exatamente seno de x vezes o cosseno de x é igual a seno x vezes cosseno x. Então, esse novo termo aqui, esse terceiro termo, é igual a esse daqui. Certo? Então, eu mexi nos dois membros. Trabalhei no primeiro membro e trabalhei no segundo membro. E encontrei como resultado essa expressão igual a essa. Terceiro exemplo, demonstre a identidade. A tangente de A mais a cotangente de A é igual a tangente de A vezes cossecante ao quadrado de A. Então aqui eu vou trabalhar só no segundo membro. Eu vou pegar esse segundo membro que está de cor azul e vou trabalhar nele, só nele. Primeiro membro que está de preto, eu não trabalho nele não, opção minha. Agora a cossecante ao quadrado de A, nós vimos na aula passada que é 1 mais a cotangente ao quadrado de A. Aí não, eu fiz tangente de A vezes 1 é tangente de A. Tangente de A vezes a cotangente é tangente vezes a cotangente ao quadrado de A. Agora, cotangente ao quadrado de A é cotangente vezes cotangente. Aí eu fiz tangente. Tangente é o seno de A sobre o cosseno de A. Coloquei a letra x aqui, mas não é a letra x, é a letra A. Então, a cotangente de A é cosseno sobre seno. Aí eu cortei esse com esse e esse com esse. Esse numerador com esse aqui com esse daqui. Sobrou exatamente tangente de A mais cotangente de A, que é o primeiro membro. Ó. Cotangente de A mais tangente de A mais a cotangente de A é igual a tangente de A mais a cotangente de A. Então, nesse exercício eu trabalhei somente no segundo membro. Quarto exercício, demonstre a identidade. Aí foi dada a identidade. Eu vou transformar só o primeiro membro. Então, eu vou pegar esse primeiro membro aqui e vou trabalhar com ele. O segundo membro que está de azul, não vou mexer nele não. Então, eu tenho que trabalhar aqui para chegar aqui. Então, tá lá, ó. Tangente de A. Tangente de A é o seno dividido pelo cosseno. A cotangente é o cosseno dividido pelo seno. E a cossecante é 1 sobre o seno de A. Você observa que eu coloquei as cores iguais para você perceber que eu fiz essas modificações. Então, a tangente é o seno dividido pelo cosseno, a cotangente é o cosseno dividido pelo seno. Agora, se observa que aqui eu vou colocar o seno de A em evidência, eu vou fatorar. Você aprendeu fatoração na 7ª série do primeiro grau, aí, então 8º ano do ensino básico, né? Então, seno A, eu coloco ele em evidência. Então, seno dividido por seno é 1. E seno A cosseno A dividido pelo seno A é 1 sobre o cosseno de A. E aqui eu coloquei 1 sobre o seno de A em evidência.
Você observa que ele aparece aqui e aqui. E aqui tem 1 e aqui na frente também do cosseno, você só enxerga 1. Então eu posso colocar 1 aqui, porque 1 vezes cosseno é cosseno. Então tem muita gente que não consegue entender. Pô, como é que esse cara arrumou esse 1? Ora, meu companheiro, eu vou voltar a tela aqui para você ver. Ó. Quando eu tenho aqui escrito cosseno A, você só enxerga 1. Se eu quiser mais de 1, eu coloco 2, 3 aqui, o coeficiente aqui na frente. Então aqui na frente tem 1. Eu coloquei ele em evidência. Então quando você divide essa coisa toda por essa, dá exatamente o cosseno de A. E quando você divide um seno A por um seno A, dá 1. A coisa dividida pela coisa é 1. Agora, se observa que eu tirei aqui o mínimo múltiplo comum, ok? E coloquei o cosseno A em evidência aqui, ó. Aliás, só coloquei ele em evidência aqui, ó. Isso é uma multiplicação e aqui eu tirei o mínimo múltiplo comum. E no denominador, que é tudo isso daqui, ó, toda essa parte aí, né, eu fiz 1 vezes 1, 1 vezes cosseno A é cosseno A. Como essa coisa é uma divisão, eu coloquei multiplicando, eu troquei o numerador com o denominador. Então isso aqui veio para o denominador e o seno de A veio para o numerador. Que tinha que ter um espaçozinho aqui, seno de A. Aí eu cortei cosseno A sobre 1 mais cosseno A, porque essa parte é igual a essa. Certo? Cancelei esse com esse. Aí está sobrando seno A vezes seno A sobre cosseno A. Agora, seno A sobre cosseno A é a tangente de A. Então, seno A é igual exatamente a tangente de A, que é o que está no segundo membro, que é essa parte aqui de cor azul. Certo? Então, volto a afirmar. Isso aí você tem que praticar exaustivamente. E isso vai fazer muita diferença, né? Esse tipo de questão só cai em provas abertas, né? Por exemplo, aqui eu moro em Minas Gerais, em Belo Horizonte, no caso da cidade de Contagem, grande BH. Então, a Universidade Federal de Minas Gerais, a segunda etapa ela é aberta. Então, você vai candidatar aí um curso bacana, aí, tipo de medicina, engenharia, esses outros cursos mais concorridos. Então, isso na segunda etapa vai fazer uma diferença astronômica, né? Ok? Então, esse tipo de questão aparece lá. Não vai aparecer em questões fechadas de múltipla escolha, sem chance. Né? Por quê? Porque tem todo um desenvolvimento. Então, isso está guardado para diferenciar lá o cidadão lá na segunda etapa em ciências exatas. Então, número 5, o exercício demonstra essa identidade. A secante de x mais 1 é igual a tangente ao quadrado de x sobre secante de x menos 1. Eu vou transformar só o segundo membro. Então, só vou trabalhar nessa parte de azul aqui do segundo membro. Primeiro membro eu vou deixar isolado. Né? Então, tangente. Tangente é o seno dividido pelo cosseno. A secante, nós aprendemos que é 1 sobre o cosseno de x. Certo? Então, fiz as transformações básicas. Isso aqui é o numerador. Eu repeti o numerador. Aqui eu tirei o mínimo múltiplo comum entre 1 sobre cosseno x e 1. E já multipliquei invertido, porque o inverso da divisão é a multiplicação. Então, aqui tirei o mínimo, esse 1 menos cosseno x, ele veio para o numerador, e o mínimo múltiplo comum, que era o cosseno, veio parar no numerador. Agora eu cancelei esse expoente 2 aqui com cosseno x, porque cosseno ao quadrado é cosseno vezes cosseno. Aí eu corto um cosseno com um cosseno, sobra isso daqui, ó, seno ao quadrado de x sobre cosseno menos cosseno ao quadrado de x. Agora, nesse momento, você observa que aqui no numerador eu tenho seno ao quadrado de x. Eu vou usar aquela relação fundamental. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Aí eu passei o cosseno ao quadrado de x para o segundo membro com sinal trocado, com a operação inversa. E vou trocar por esse valor aqui. Então, o seno ao quadrado de x ele vale exatamente 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então está aí a expressão. Agora eu vou fatorar esse numerador. E aqui eu coloquei o cosseno x em evidência. Né? Então cosseno x dividido por cosseno x é 1. Cosseno ao quadrado de x dividido por cosseno x é cosseno x. E aqui é o produto da soma pela diferença, fatoração que você aprendeu na sétima série. Então o produto da soma, que é 1 mais o cosseno x, vezes 1 menos o cosseno x. Então se você não entende isso, infelizmente você tem que voltar lá nas fatorações da sétima série, ou oitavo ano do primeiro grau. Aí eu cancelo 1 menos o cosseno x com menos o cosseno x. Eu divido aqui por isso. Corto, né? Corto.
vai sobrar essa expressão aqui, ó, 1 sobre o cosseno de x mais o cosseno de x sobre o cosseno de x. Né? Certo? Então separei em dois denominadores, ó, 1 sobre o cosseno de x mais cosseno x sobre cosseno x. Coloquei em dois denominadores. Por que isso? Porque 1 sobre o cosseno x, 1 sobre o cosseno x é secante de x. E cosseno dividido por cosseno é 1. Então você observa que essa parte de azul que eu trabalhei com ela, ó, é igual, idêntico ao primeiro membro, que é essa parte preta aí, secante de x mais 1. Então o que eu vim trabalhando foi essa parte de azul do segundo membro. Então o primeiro membro igual ao segundo membro, ela está demonstrada. Ok? Então se você se assustou com esse tipo de aula, não tem como simplificar muito não, meu companheiro. Isso aí só praticando, exercitando, e ninguém resolve uma identidade assim de primeira. Às vezes você faz uma tentativa, você faz uma troca, ela não é muito boa, aí você percebe que a coisa está só aumentando, aumentando, aumentando de tamanho, né? E aí você fala, isso não é um bom caminho. Aí você abandona e tenta outro, né? Ok? Isso é que vai fazer a diferença de uma boa pessoa que desenvolve um bom raciocínio matemático e outro que não desenvolve. Então tem que praticar. O segredo é esse. Então na aula número 11, que é a próxima aula, nós vamos estudar os arcos notáveis. Até a próxima.